A batalha na mente, ela vem de comparações, vem de coisas que começam a se instalarem na cabeça das pessoas. E algo muito importante é o seu tempo com Deus. Como está o seu tempo com Deus? Porque o que eu vejo é as pessoas perdendo muito tempo com coisas que não agregam, que não ajudam, como a própria rede social, essas coisas, e tempo com Deus, tempo de oração. Então, quando a gente fala de rendição, de buscar o Senhor, de entrega, tudo isso, profeta, é oração, é tempo de entrega a Deus. Às vezes a gente não tem mais, porque a gente está tão habituado a essa correria que a gente não consegue mais nem parar para orar, para se entregar, para falar com o Senhor, para colocar diante dele, né, todas as nossas aflições, para colocar diante do Senhor os nossos planos e projetos, como a palavra diz, apresentar ao Senhor. Eu sempre falo isso e reforço muito, coloque diante do Senhor seus planos e projetos, porque a palavra diz que se você apresentar tudo a Ele, vai dar certo. Mas as pessoas estão nessa correria tão grande, nessa falta de foco e nesse olhar para lá e para cá, que também tem se esquecido desse tempo com Deus. E não só isso, nesse contexto todo, a gente também fala de laços de alma, sabe? E na libertação, isso é muito falado em relação a relacionamentos. Mas sobre tudo isso que a gente está falando, você acredita que dentro desse assunto, isso também pode formar laços na alma das pessoas? Estar se conectando a uma comparação, vivendo a vida das outras pessoas, isso também pode formar laço, porque o laço espiritual sempre é falado na área íntima, né? Só que existem outras coisas que também formam laços de alma. O que você entende sobre isso? Entendo que essa comparação, quando ela te faz querer ser o outro, querer estar no lugar do outro, também começa a gerar esses traumas emocionais e até mesmo aflorar aquilo que já existe. Então, de repente, você veio de uma família onde você tinha uma escassez, por exemplo, e você vivia uma escassez, você não tinha condições de ter aquilo que você gostaria, você via as suas amigas tendo e você não tinha. E aí hoje você continua vendo. Porque daí, às vezes, não são mais suas amigas, mas são pessoas que você segue, pessoas que você tem como referência. E isso também começa a gerar em você, como você disse, esses laços que te prendem. Isso aconteceu com Saul, né? Saul, quando as mulheres cantaram, ele fez uma comparação. E ali entrou um laço na vida dele, o espírito da inveja. E ele começou a ficar perturbado. Então, o inimigo, ele forma laços também em outras áreas da vida da pessoa. É isso mesmo. A gente ouve muito nas palavras sobre esse texto, que Saul poderia ter naquela hora se unido a Davi e falado, estamos juntos nisso aqui. E se unir ali, mas ele não, ele queria para ele aquela glória. E ele não entendeu que aquele momento ali era para Davi viver, como acontece hoje ainda. Às vezes a gente está numa situação e pessoas que às vezes até vieram depois de nós estão mais à frente, mas glória a Deus. Porque como nós sabemos, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão. A gente está ali no chá de mulheres, por exemplo, a gente está ali, algumas estão recebendo, algumas estão servindo, algumas estão fazendo o chá, algumas estão limpando. Cada uma está fazendo a sua parte. E é tudo o mesmo propósito. Servir as vidas, abençoar as vidas, receber todas ali com amor, pessoas ouvir. Que nem conhecemos, mas estão ali recebendo algo. Exatamente. Cumprindo uma finalidade do nosso serviço. Isso, nós saímos de lá por volta de 11, 11h30, meia-noite, cada um, e ainda assim ficam pessoas. No outro dia tem as pessoas que estão fazendo a limpeza. Então, cada um de nós temos a nossa função, a nossa missão, e precisamos entender isso no nosso espírito. Pastora Gisele, como usar essa autoridade espiritual para proteger a sua vida, a sua família, né? São orações intensas. Sobre tudo isso que a gente está falando, né? De tanta coisa. Como que a gente usa a autoridade espiritual para nos proteger, para proteger a nossa família? De tudo isso. Nós falamos sobre comparação aqui agora, mas eu acredito que
quando você passa por um trauma desse nível, que afeta todas as áreas da sua vida, você é muito atacada na mente pelo espírito do medo. O medo que aquilo volte a repetir. E normalmente uma ferida, ela vai deixar um trauma, ele vai deixar uma ferida. Normalmente quem passa por traição, ela começa a adotar um comportamento de controle. Quem já tem um histórico de que passou por uma separação, pode também adotar esse espírito de independência, um comportamento independente. Mas, se nós levarmos tudo acerca à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Então, não basta só você orar. E confiar em Deus é a chave. Nós falamos sobre a questão de sermos imediatistas, de também nos compararmos, mas o que eu acredito, que eu observo nesse tempo, é que as pessoas querem que a resposta seja favorável àquilo que elas peçam e no momento já. Mas tudo acontece no tempo do Senhor, porque nós estamos numa constante transformação. Hoje eu me deparo com famílias, mulheres principalmente, que estão passando por uma situação de traição. E eu não falo algo porque num contexto de que eu acho ser certo, eu penso ser o correto. Não, eu vivo isso. Eu vivi isso. Então, quando você vive e você consegue passar por um processo de abrir mão em obediência a Deus, você adquire essa autoridade. E a autoridade não necessariamente você vai impor. As pessoas mesmo vão enxergar isto em você, vão ver Jesus na sua vida. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Uma mulher, ela é cristã, né? Pode ser intercessora junto contigo, mas a família dela não é. E ela tá vendo as coisas acontecerem na sua casa, esses problemas. E daí entra a autoridade espiritual. Como que essa mulher, ela pode se posicionar dentro da sua casa? Porque eles não entendem o mundo espiritual como ela, como uma intercessora já convertida. Então, como que ela pode usar essa autoridade espiritual para ter uma vitória na sua casa? Eu acredito que o exemplo é tudo. Porque dentro de casa, ainda que o seu cônjuge ou seus filhos, seus netos, quem conviva com você dentro do seu lar, porque a sua família é quem te conhece de verdade. Porque ela conhece melhor do que ninguém os seus defeitos e as suas qualidades. Então, quando a sua família começa a ver que você tem uma vida de oração, uma vida que você procura jejuar, procura praticar os princípios bíblicos, aquilo é contagiante. Eles podem até, neste exato momento, não estarem acompanhando você a uma vida dentro de uma igreja, congregando juntamente com você, mas há uma promessa sobre as nossas vidas. E esse exemplo, ele perpetua. Eu consigo notar que até pessoas que não convivem diretamente comigo começam a adotar uma vida de oração a partir do exemplo que elas me veem orando, recebem orações durante a madrugada, e aí elas falam: poxa, agora eu vou começar a seguir. E como que você intercede por esses familiares que não são cristãos ou estão afastados da fé? Como que você intercede por essas pessoas? Primeiramente, eu peço perdão para o Senhor pelos pecados, pelas transgressões que eles ainda possam estar cometendo. E depois, na sequência, eu peço para que o amor de Deus os envolva. Porque eu acredito no poder do amor, eu acredito, durante alguns anos da minha vida, eu tentei forçar a barra, vamos dizer assim, querer pôr a minha mão, mas hoje eu entendo que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, e nós vamos levantando, nós até estamos neste propósito, nós vamos levantando um altar de oração. Então, ainda que eles não estejam
seguindo no mesmo nível de fé, existe um altar de oração Existe algo sendo trabalhado levantado sobre a vida deles, e a bênção que está Existe uma sobre construção. nós, exatamente, a bênção que está sobre nós, sobre aquele que é fiel ao Senhor, ela vai recair sobre a nossa casa, ela vai recair sobre os nossos. E Por isso não desista da Sim. sua família. E existe um momento de ouro para intercessão, né? Como a madrugada. Será que isso é verdade ou é um mito? Eu sou suspeita em dizer, porque eu vivo experiências assim, que o dia que eu falo, ai Senhor, o Senhor me perdoa, eu agradeço, deito e falo, o Senhor me perdoa, mas eu acho que nesta madrugada eu não vou me levantar para orar, pois exatamente no mesmo horário determinado eu sou acordada. E quando isso acontece, é onde parece que eu pego a palavra de Deus assim, a palavra é revelada, há uma condução. É como o apóstolo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem vive aliada ali, em conexão e intimidade com o Senhor, não há hora, não há lugar. O tempo todo o Senhor convida a orar. Não é só na madrugada, né? Não é só na madrugada. Quando o Espírito Santo inquieta... É trabalhando, é dirigindo, e o Senhor vai colocando. Quando não, nós nos deparamos com situações assim que você está vendo que um perigo, você já se levanta e repreende, e o Senhor intervém. Eu lembro que aconteceu algo comigo há um tempo atrás, que Deus me inquietou na madrugada. E eu comecei a orar ininterruptamente, eu não me lembro se foi por 1 ou 2 horas. E Deus começou a trazer nome, olha que minha família é bem grande. Nomes de pessoas que eu nem lembrava dos familiares. E eu não sei se aquilo, eu acredito que foi uma inspiração de Deus. E eu intercedi por tantas pessoas, principalmente da família. E eu agora, quando você estava falando, eu me recordei disso. E Deus me levou a orar, porque as pessoas geralmente têm um caderninho com o nome dos familiares. Sim. Mas isso também acontece, né? De Deus trazer o nome das pessoas para você orar, tanto familiares quanto irmão em Cristo. Não sei se isso já aconteceu com você.